Bem-vindo, bem-vinda à Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento está no ar pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa que tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar, atualidades e importantes assuntos para o seu crescimento pessoal e profissional. Para entrarmos em sintonia com o tema de hoje, que é a avaliação física, cito uma frase de Hélida Pereira Jerônimo. Fazer exercícios físicos não fortalece somente o corpo, mas também a mente e a alma. É um momento só seu de investimento exclusivo em você. Certamente você já ouviu dizer que para alcançarmos objetivos, seja qual for, há para o nosso próprio bem orientação clara daquilo que estamos e que estaremos em busca. E na prática de exercícios físicos, isso não é diferente. Para aqueles que desejam iniciar um programa de treinamento ou aprimorar seu condicionamento físico, é altamente recomendável buscar a orientação de um profissional e submeter-se a uma avaliação física de alta qualidade. Para esclarecer e nos orientar sobre a busca dessa melhora contínua, nosso convidado de hoje é Rafael Vinícius de Oliveira. Ele que é especialista em fisiologia do exercício e gestor da clínica de treinamento Espaço-Tempo. Convidado anunciado, me resta também convidar você para que permaneça conosco e que os assuntos abordados possam auxiliar você e a todos nós positivamente. O Comunidade do Conhecimento volta já. Esse é o programa Comunidade do Conhecimento que você acompanha pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa tem como tema principal os pilares da atividade física: avaliar, analisar e prescrever. Rafael Vinícius de Oliveira é nosso convidado de hoje, que é especialista em fisiologia do exercício e gestor da clínica de treinamento Espaço-Tempo aqui em Maringá. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao nosso programa Comunidade do Conhecimento. Obrigado mais uma vez pelo convite, já é a segunda vez que estamos aqui podendo falar com vocês a respeito do exercício físico e espero que eu possa estar esclarecendo algumas dúvidas aí com relação à parte da atividade física, exercício físico, principalmente na avaliação física. E para iniciarmos, eu queria entender um pouquinho sobre a avaliação física. A avaliação física, ela é primordial para qualquer tipo de atividade física e exercício físico, né? A avaliação física dentro da sala de treinamento, nós procuramos avaliar algumas disfunções que o cliente possa ter, mas antes disso aí nós sempre procuramos pedir para eles com que eles vá ao médico primeiro para ter uma cartinha liberatória. Às vezes a pessoa pode ter algum problema cardíaco, alguma coisa nesse sentido, então é importante ele trazer essa carta de recomendação dizendo que ele está apto para fazer a atividade física. Após isso, nós marcamos essa avaliação física. Essa avaliação física ela tem como função primordial observar como que estão os movimentos do cliente nosso, né, não é paciente, nossos clientes, para a gente poder prescrever melhor os exercícios físicos para que seja de acordo com os seus objetivos. Então, quando ele chega lá, ele chega com um objetivo, querendo algo, e nós avaliamos eles através de avaliação de movimentos, alguns testes que nós realizamos para observar a necessidade desse cliente para ver se ele está compatível com o seu objetivo. E quais são os tipos existentes de avaliação física? Então, podemos fazer avaliação por composição corporal. Essa avaliação por composição corporal, agora nós estamos com uma novidade lá na nossa clínica lá, que é uma avaliação por ultrassom. Essa avaliação por ultrassom ela tem como objetivo avaliar as dobras cutâneas, né, do cliente. Ele passa, a gente vai passar um gel, passa o ultrassom, ele sai na hora assim já como é que está ali o percentual de gordura. Ele mostra bem a profundidade do músculo, como é que está, e avalia também a densidade muscular, para ver se tem muita gordura intramuscular ou não, né? Essa é a avaliação de composição corporal. Avaliamos também a força de preensão manual do cliente, fazemos uma avaliação sobre teste de core, que é avaliação com prancha, nós temos todo um recurso lá de uma metodologia para avaliar. Temos teste de flexibilidade para avaliar também possíveis encurtamentos musculares. Fazemos avaliação de movimento, também observando lá desde a sola do pé até os ombros, para ver se eles têm algumas disfunções.
para a gente poder analisar e prescrever os exercícios em cima das disfunções do cliente. Então, cada cliente, né, cada paciente terá o seu exercício diferenciado, justamente por conta desses objetivos visto na avaliação física. Perfeito. Nossa clínica é uma clínica de treinamento personalizado, né? Então, nós atendemos tanto a parte individual, o cliente com o professor, e com um grupinho até de 5 pessoas. Porém, esse grupo com 5 pessoas, eles têm as suas particularidades, então nós colocamos os treinos individualizados. Nós, professores, né, treinamos isso e conseguimos colocar os exercícios individualizados em cima de 2 vertentes. Uma é o objetivo da pessoa, o que ela quer emagrecimento, quer ficar mais forte, ou alguma doença pré-existente, ou alguma dor, e a necessidade, aquilo que nós vamos avaliar. Por exemplo, eu faço um teste lá, eu observo que ele tem um encurtamento, nós trabalhamos bastante exercício de mobilidade, flexibilidade, em cima daquilo que ele tem necessidade. E professor, para alguns tipos específicos, né, de objetivo, no meu caso, vamos supor, eu quero emagrecimento. Feito a avaliação física, existem exercícios pontuais para isso? Perfeito. Então, dentro da avaliação física, no que nós vamos observar? Por exemplo, o teste de mobilidade quadril. Então, para a gente dar um treinamento para emagrecimento, é um treinamento com uma potencialidade maior. Existem movimentos multiarticulares. Por exemplo, um agachamento com desenvolvimento, onde vai ter uma sobrecarga. Então, se dentro daquele teste a pessoa tem uma hipomobilidade quadril, o quadril não se movimenta legal, ele pode forçar a lombar fazendo um agachamento maior. Então, isso pode lesionar o cliente. Então, o treino para emagrecimento, ele precisa ter algumas necessidades, algumas prioridades um pouquinho diferentes para conseguir chegar ao objetivo. Mas para isso a gente pensa assim, a gente sempre prioriza dentro da nossa clínica trabalhar a funcionalidade. Então trabalhar primeiro a prevenção, deixar um corpo apto para depois ter aquela sobrecarga. Porque um emagrecimento, os treinos são mais intensos. Então para ser esse treino intenso, ele tem que ter um corpo mais apto para isso. Que nem eu estava comentando com o senhor, né, em relação, eu mesmo tenho encurtamento. Então para fazer algum tipo de exercício, eu não conseguia justamente por falta dessa mobilidade. Então, no meu caso, teria que fazer essa avaliação, ver realmente o que está acontecendo, ativar ali aquela circulação, aqueles pontos, para depois eu conseguir fazer o exercício para o emagrecimento, por exemplo. Perfeito. Então, por exemplo, quando colocamos, tem os exercícios para quadril. Estou com um problema no meu quadril, o quadril não move, não é móvel. Então, tem os exercícios específicos. Então, dentro da periodização da aula do cliente, que é de 60 minutos, ele vai ter um tempo maior para mexer naquele quadril. Então, em cima daquilo que ele tem de maior necessidade, nós aplicamos exercícios para tentar melhorar aquele movimento. Aí, conforme nós vamos observando que esses movimentos vão melhorando, nós vamos aumentando a sobrecarga, que a gente fala, né? Que a necessidade é maior de intensidade um pouquinho maior para o exercício. Falando na parte mais do emagrecimento. A parte de hipertrofia é a mesma coisa. A parte de hipertrofia, quando eu quero aumentar massa magra, massa muscular, é a mesma coisa. Porém, nós temos alguns métodos diferentes, por exemplo, angulação, volume, tempo de tensão, carga. Mas para isso a gente prioriza, né? Bem mesmo é a avaliação física para a gente observar bem esse corpo, se ele está apto para ter essa sobrecarga. Porque o exercício ele tem uma sobrecarga positiva, mas para isso tem que ter um corpo responsável. A gente está falando aí a parte do emagrecimento, mas muito acontece também com atletas. Atletas muitas vezes já sofreram algumas lesões e para isso tem que ser feito minuciosamente uma avaliação física para dar continuidade ao tratamento ou exercício, algum tipo de longa vida ali também. Eu falo porque eu também tenho em casa, porque eu gosto, gente, de trazer as pessoas que estão aqui e trazer um pouquinho da experiência que eu tenho dentro de casa. Meu noivo, ele já foi atleta, ele já fez 4 cirurgias, 2 em tornozelo e 2 em joelho. E não é mais a mesma coisa. Então, por isso que realmente tem que ser feita uma avaliação física minuciosa para ver realmente o que pode ser trabalhado mais para frente, né? Também já fui atleta. Já fui atleta de basquete profissional também. Joguei por muitos anos, eu parei já faz um tempinho já, devido à lesão. Antigamente, nós não tínhamos esse recurso que tem hoje da parte da fisioterapia integrado com a educação física, né? Hoje, a educação física, o médico, o fisioterapeuta e o educador do físico, eles estão mais atrelados, assim, com relação à parte do tratamento. Então, sai do médico, passa para a fisioterapia e a fisioterapia passa para o reforço da educação física. Antigamente nós não tínhamos todo esse recurso, né? Então hoje esses recursos eles estão um pouquinho mais diferentes. Falando um pouco mais a parte do atleta, vamos dar um exemplo. O Neymar, vou colocar, né? O Neymar. O que todos conhecem, vamos colocar aí. O Neymar, ele tem todo o recurso, na casa dele, a gente já viu o histórico dele já,
ele tem fisioterapeuta dentro da casa dele, tem academia dentro da casa dele, então ele faz todo o trabalho mais no clube, então ele é bem assessorado, tanto a parte alimentar, de fisioterapia, de treinamento, personal, tudo, e ele acaba se lesionando. Porque o atleta, ele está sempre perto de uma lesão, porque ele vai ao esforço ao máximo, né? Ele vai à sua exaustão mesmo, Perfeito. Né? Então, por exemplo, assim, quando nós classificamos os nossos clientes, né, trabalhamos com nível 1, 2 e 3, né, intermediário, o nível mais avançado, né, para a gente saber como vai prescrever esses exercícios para esse público, né. Então, o atleta é um pouquinho diferente, que ele vai ao seu limite. Nós ali, a gente não chegamos tanto ao limite, mesmo porque a pessoa quer emagrecimento, nós trabalhamos ali com a parte de responsabilidade. Porém, igual eu falei, se até o Neymar se machuca, ali ele também pode se machucar. Por mais que ele está fazendo o movimento certo, às vezes a gente não sabe como é que está ali dentro, né? Sim. No músculo pode ter um tipo de lesão, alguma coisa. Mas volto a repetir, uma boa avaliação física, um profissional bem qualificado ali, fazendo as observações dos movimentos, entendendo de biomecânica para avaliar todo o agachamento da pessoa, se está o joelho legal, o tornozelo legal, o quadril, o ombro. A chance diminui muito para algum tipo de lesão para esse tipo. Isso é muito importante. Já já a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? O Comunidade do Conhecimento volta já. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa produzido pela Fundação Sesumar. Tenho como convidado Rafael Vinícius de Oliveira falando sobre os pilares da atividade física. E a gente tinha comentado um pouquinho sobre alguns métodos que a gente consegue avaliar realmente, né, toda a massa corporal, seja líquido, seja água, seja gordura. E você falou muito sobre um ultrassom e eu queria entender um pouquinho mais sobre ele. Esse ultrassom é da Bodymetrics, né? É um aparelho novo que nós colocamos aqui dentro da nossa clínica. Eles trabalham com alguns clubes aqui no Brasil, Atlético Paranaense, até de basquete da NBA. Ele tem como funcionalidade, como função, mostrar a qualidade, a densidade muscular, a profundidade do músculo, o calibre das fibras musculares. Então, é muito interessante você comparar um membro do outro, por exemplo, né? Então, nós trabalhamos lá com 7 dobras, igual você fosse trabalhar duplicômetro, porque a composição corporal, ela pode ser feita pela biopedância, né? Aquela maquininha que você sobe, tem vários tipos de modelos que tem no mercado. Tem por pregas cutâneas também, que são as dobras que nós chamamos, né? Que você pega o plicômetro, você vai medir. Só que ela trabalha mais com estimativa, porque pode ter ela não é tão precisa quanto o ultrassom. Perfeito. Ah, bom. O ultrassom, ele vai passando, você vai passando já o ultrassom ali, né? Vamos dar exemplo, nós pegamos 7 dobras. Pegamos lá, por exemplo, o tríceps, nós vamos pegar a região suprailíaca, a região abdominal, a região axilar, a coxa, o abdômen, e ela vai nos mostrar ali como que está aquele músculo, qual é a qualidade daquele músculo, se tem muita gordura ou não, vou observar as pregas cutâneas. E uma coisa bem interessante também que ela nos mostra, principalmente quando a gente pega na região abdominal, ela mostra uma região chamada de deep fat, que é uma gordura abdominal mais interna, que nós chamamos, né? Essa gordura abdominal mais interna, ela mais profunda, ela tem como característica inflamatória. Então, às vezes, uma pessoa que é magra, um chamado falso magro, ela pode ter por característica morfológica. Então, ali a gente consegue observar se, de repente, a pessoa pode ter algum tipo de síndrome metabólica. Ali a gente já pode entender e já até orientar o cliente a respeito disso. Mas ela mostra, igual eu falei para você, que ela mostra as densidades musculares, os calibres, de um membro para o outro, de uma perna para outra. Então, ela é bem interessante para isso. Ela te dá algumas respostas assim mais fidedignas assim. E existe diferenciação, vamos supor, o lado esquerdo é diferente, é uma diferença significativa do lado direito. Isso mostra também no exame. Mostra as assimetrias, nós falamos, né? Assimetrias. Por exemplo, de repente eu vou pegar um jogador de tênis, né? O jogador de tênis, ele usa sempre mais um braço mais dominante do que o outro. Quando você vai pegar para fazer essa avaliação, você sempre vai mostrando, não avaliando a parte de força, que ela não mede, mas a parte de calibre muscular, né? Porque quanto mais você exerce um lado, mais forte vai ficar, mais densa a musculatura vai ficar, e você consegue fazer essas observações. Então, por exemplo, mulher que já fez lipoaspiração, vou dar um exemplo, você fez lipo, alguma coisa assim, ela dificilmente a gente vai conseguir observar, por exemplo, o reto
abdominal dela. Que quando a gente vai fazer a aferição da região abdominal, ela vai mostrar a primeira camada subcutânea, aí depois a gente não consegue observar mais. Aí quando você pega, de repente, um indivíduo que é mais treinado, que trabalha o core, tem um core, né, que a gente chama parte abdominal mais forte, você consegue fazer a observação do reto abdominal e da musculatura dos músculos transversos. A coxa é a mesma coisa, passa na coxa, você consegue observar tanto a parte do reto femoral, quanto os vasos intermédios, né? São um nome de músculo, você consegue observar. Agora, um indivíduo, quando é mais sedentário, ele fica mais branquiçado, você consegue observar mais as dobras subcutâneas e a densidade muscular ela fica um pouquinho mais escura por conta da definição muscular mesmo. Então, ali a gente consegue já identificar e qualificar esse indivíduo. Ó, eu já saio dali com uma avaliação, ó, a pessoa aqui, essa moça aqui, ela tem um reto femoral mais avantajado, então pode tacar peso. Esse aqui pode colocar o peso mais pesado. Vamos trabalhar, que vai conseguir, né? Então, quando não tem também, quando você entra no programa de treinamento, você consegue mensurar isso até com a própria nutricionista, com o próprio treinador da pessoa. Ó, tá assim, assim, assado, daqui 2 meses faz um programa de treinamento, de emagrecimento, né? Com a parte da nutrição. A hora que você volta, você consegue ver resultados bem diferentes se você conseguir qualificar bem o seu treinamento. Que legal. E em relação aos tipos, né, de avaliações em relação à idade, tem muita diferenciação? Fazer, né, em adolescentes, adultos ou mesmo idosos, tem uma diferenciação no tipo de avaliação? Tem. Acima de 60 anos temos alguns testes, né? Nós fazemos alguns testes, por exemplo, de levantar e sentar, com ir até lá na frente e voltar, nós marcamos por tempo para o indivíduo. Teste de força de pressão manual. Cada idade ela é caracterizada por um protocolo. Então, tem os protocolos acima de 60 anos e abaixo de 60 anos. E crianças e adolescentes também tem toda a parte de protocolo de avaliação. E adolescentes, crianças, né, que não tiveram ainda essa iniciação no esporte, seja só como atividade física, você consegue ver como que eu posso dizer, o músculo ainda não maturado ou ainda que não teve um desenvolvimento maior, e nessa parte de avaliação você fala, ó, esse aqui a gente vai conseguir puxar um pouquinho mais lá na frente, conseguir ali ter uma expectativa de como será futuramente? Aí depende muito da idade maturacional também, do adolescente ou da criança, né? Não existe, por exemplo, se falasse, o menino não pode pegar peso que não vai crescer, isso aí é isso também sempre falar, isso é um mito. É mito, vou dar um exemplo. Tem criança que tem 9 anos, meu filho tem 8 anos e joga basquete, tem há bastante tempo já. Tem crianças que têm 9 anos que faz aula de judô, aula de karatê, então você vai ter carga, você vai dar um soco, né? Você vai dar um chute, você vai ter um movimento, você vai levantar a pessoa, você está tendo uma carga. O que não pode trabalhar é uma carga excessiva, uma carga leve, você pode trabalhar tranquilamente. Justamente porque nessa época, nessa idade maturacional, ele necessita de energia, que necessita de energia, né? Então, é necessário trabalhar. Então, hoje trabalhamos o quê? Vou dar um exemplo, pegar um menino, um pré-adolescente lá de 12 anos, um exemplo assim, né? Tem muita energia, né? Sim. Até para tirar do celular, para chegar cansado, ficar no celular, a gente tem alunos lá mais novos, né? Então, a gente coloca bastante atividade em movimento, que existe carga, não carga de repente num supino, mas é pegar uma bola mais pesada, nós temos o medicine ball, que é mais pesado, de levantar e sentar ou correr com a bola, e por aí vai. E aí faz com que ele também sinta que o músculo tá ali em desenvolvimento, e aí você fala, não, vou continuar, porque é isso também que a molecada gosta, né? Essa idade de 13 para cima já começa a querer já ter o corpinho mais, já querer, meu peitoral tá assim, já tá com o ombrinho, já tá com o bíceps mais bonitinho, para já querer mostrar já na escola, mostrar para os amigos como é que já tá ficando, né? Só que a gente toma bastante cuidado com isso também, para não ter justamente essa parte de sobrecarga. Uma coisa a gente está falando nessa época maturacional, às vezes ela pode ter alguma lesão, alguma coisa nesse sentido, que você já se machucar a pessoa já com 14, 15 anos, ela, no decorrer da vida dela, ela pode ter uma vida muitas lesões para frente, né? Então, os cuidados aí também com esse público aí é muito importante para isso. E é bom também juntar, né, a avaliação física, tanto na parte mesmo de academia, atividade física, quanto a nutricional. É usado o mesmo método na parte nutricional também ou não? A parte nutricional a gente não tenta falar muito isso, porque assim, eu sou um pouco contra algumas palavras assim, da parte de nutrição, por exemplo, de dieta, né? Dieta para mim é uma coisa assim que não entra no meu vocabulário, porque dieta é uma coisa que você não consegue viver com isso, né? Então os efeitos rebotes que a gente já viu, a experiência que eu tenho disso aí,
Eu trabalhei por 7 anos, quase 8 anos na medicina preventiva da Unimed. Nós trabalhamos lá com uma equipe interdisciplinar, nutricionista, psicólogo. Então, a gente trabalhava com um grupo chamado de reeducação alimentar. Reeducação, eu acho que era uma palavra melhor. E a gente conseguia ter resultados muito melhores que parte de dieta, porque com dieta uma hora você não vai conseguir, aí vai dar aquele problemaço. E a gente tenta ao máximo possível direcionar o aluno, por exemplo, igual você me fez uma pergunta no começo do programa, perguntando sobre a parte de emagrecimento, que muita gente quer saber essa parte de emagrecimento, né? Ela é mais envolvida com uma parte de reeducação, que sim, se você pegar um bom profissional, que ele vai entender que ele vai fazer uma parte alimentar funcional para o resto da vida da pessoa, que ela possa fazer isso todos os dias tranquilo e consiga viver. Porque às vezes você coloca algumas restrições, você tem um excesso maior de cortisol, vou dar um exemplo para você, né? Que o cortisol é um hormônio de estresse. Aí você tem que entender que a pessoa trabalha, ela tem família, ela tem estudo, ela tem uma coisa, tem outra, e ela não vai dar conta, daqui a pouco alguma coisa ela vai tirar às vezes o exercício, aí ela larga toda a parte nutricional e volta para fazer aquele... Isso deixa de ser prazeroso e vira esse efeito rebote. Isso, e por isso que a gente tem bastante cuidado, assim, mas nós recebemos algumas cartinhas de nutricionista, falando também alguma coisa, nós conversamos, mas assim, a minha parte profissional eu tomo muito cuidado, assim, com relação à parte de dieta, para esse negócio, daqui a pouco alguém vai escapar. A gente já teve bastante experiência negativa para isso. Por isso que eu gosto de usar a palavra reeducação alimentar. Porque a reeducação você consegue mudar isso aí e viver para isso. Então tem que ser alguma coisa que seja funcional para a pessoa, que a pessoa consiga... Para que tenha um equilíbrio realmente. Perfeito, a vida tem que ser em equilíbrio, né? Muito legal, adorei saber, adorei conhecer novas técnicas, novos métodos, né, pra gente fazer essa avaliação. E eu já quero também fazer, viu? A próxima vez que eu voltar para Maringá, já vou aparecer por lá. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo e trazido um pouquinho mais aí das novidades que temos no mercado. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar falando com vocês. E gostaria de deixar uma frase assim, que é o nosso DNA da nossa empresa, tá? Ela fala assim que a disciplina nos leva onde a motivação nunca chega. Então, se você tiver disciplina, você vai conseguir chegar lá. Nem sempre você está motivado para treinar ou para se alimentar assim, assado, né? Então, a gente precisa ter mais a parte de disciplina, colocar como conceito a disciplina. Esquece a motivação. Motivação, você tem que colocar alguma coisa que você goste. Deixa ela para o lado. Agora, a parte de treinamento, de exercício físico, use a disciplina como regra. A disciplina precisa ser regra na nossa vida. Eita, vou levar para minha vida agora, viu? Muito obrigada, viu, Rafael? Conversei com Rafael Vinícius de Oliveira, ele que é especialista em fisiologia do exercício e gestor da clínica de treinamento Espaço Tempo. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas estaremos sempre na programação da Rádio e TV Universitária Unicesumar. Até uma próxima oportunidade.